Eu quero saudar aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos nossos devocionais anteriores, nós vimos 3 alvos do discipulado, que é ser firmado na palavra, ser firmado na comunhão e ser firmado na igreja local. Nós gostaríamos de hoje começar a falar sobre o 4º alvo que precisamos alcançar na nossa missão de fazer discípulos, que é sermos firmados na obra do Senhor. Eu gostaria de destacar o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler os versículos 50 a 58, que diz: "Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas, quando o que é perecível se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil. O que eu devo fazer como um cristão, como um discípulo de Cristo? Conforme o verso 58 aqui do texto que eu li, 1 Coríntios 15, nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é inútil no Senhor. Então, o que eu concluo é que eu preciso ajudar os meus irmãos e também me deixar ser ajudado pelos meus irmãos para que sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra que o Senhor tem nos confiado a fazer. E o que é a obra do Senhor? A obra que Ele fez. Veja que em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, ele diz assim: "Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." Esta é a missão de Cristo. Ele veio resgatar o pecador. Ele veio salvar o perdido. E este bastão, esta missão, este ministério, foi confiado à igreja, foi confiado aos seus discípulos. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 15 e 16, nós lemos: "Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade,
para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. E qual foi o exemplo que Cristo deu ao apóstolo Paulo? A obra de evangelismo e de edificação de vidas. Cristo deu o exemplo para ele e depois o comissionou para fazer a mesma coisa. Em outras palavras, esta obra é o discipulado. O apóstolo Paulo ganhou pessoas para Cristo, isto é, os evangelizou e depois os fortificou na fé, isto é, os edificou, para que eles pudessem dar continuidade a esta obra que foi iniciada nas suas vidas. Discipulado não é simplesmente um acompanhamento. Evangelismo é o primeiro passo para o discipulado. E o resultado do ministério de Cristo foram os discípulos. E como evangelista e evangelizador, Jesus curou as pessoas, ele ensinou nas sinagogas, ele demonstrou sinais e milagres. E tudo isso para que se cumprissem as profecias acerca dele, as profecias que no Antigo Testamento eram mencionadas sobre ele. Em Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4, nós lemos: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. E em João 5,35 lemos também: ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Por isso, nós precisamos evangelizar. Evangelismo é apresentar Jesus ao mundo. O Evangelho é anunciar acerca da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, segundo as Escrituras, conforme o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15. O efetivamento do nosso evangelismo não está baseado em nós mesmos, mas em nós conhecermos e repartirmos os fatos da Bíblia inteira. A nossa missão é testemunhar acerca de Jesus, é lançar a semente. O crescimento, quem vai dar é Deus. Quando testemunhamos, nós começamos pelo compartilhamento do nosso testemunho pessoal, a nossa experiência com Cristo. Você pode então perguntar: mas como eu vou testemunhar? Eu respondo esta pergunta com textos bíblicos, com exemplos bíblicos. E eu quero iniciar com Atos 4, 19 e 20, que diz: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em 1 João capítulo 1, versículos 1 a 3, o João nos diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Em Lucas 7, 22, lemos: respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João
o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Em Atos 22, 12 a 25, lemos: E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Você não pode, meu irmão, efetivamente falar sobre alguma coisa que você não sabe ou conhece. Se de fato você já teve uma experiência de novo nascimento, se de fato você tem andado na presença de Jesus, sem dúvida nenhuma, você tem condições de testemunhar ao mundo perdido acerca de Jesus. A nossa missão é fazer discípulos. Que o Senhor te conduza nesta missão, glorificando assim, de fato, a vida que o Senhor tem te dado para viver aqui na terra. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.